Olá, queridos, graça e paz, seja muito bem-vindo ao podcast Mais Conhecimento Bíblico, um podcast criado, desenvolvido para aprendermos um pouco mais da palavra do Senhor. Queridos, eu quero pedir para você, se você que está nos assistindo, que vai nos assistir, não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe o seu like, compartilhe com o máximo de pessoas que você puder. Isso vai nos ajudar bastante. E, além disso, você pode deixar aqui o seu comentário acerca do que estamos gravando aqui, do que vamos gravar, não é isso? E isso é muito bom, assim que tivermos tempo estaremos respondendo você sobre aquilo que você deixar no comentário. Escute, nessa oportunidade, o nosso tema que nós vamos trabalhar aqui é sobre o batismo. Sobre o batismo que nós vamos estar trabalhando nessa noite, nessa oportunidade que o Senhor está nos concedendo. Sobre o batismo. E aprove a Deus nos conceder a oportunidade de estar vindo aqui o irmão Ronildo, não é isso? Para falar um pouco sobre esse assunto. Irmão Ronildo. Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. Sou grato a Deus de estar aqui nesse momento aqui para falar algo da paz de Deus. E todas as minhas ministrações eu gosto de citar Lamentações 3, versículo 22, que está escrito assim: as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, dura de geração em geração. Eu reconheço que eu estou aqui hoje pela bondade de Deus, que Deus teve pela sua bondade, pela sua infinita misericórdia, ele aprove a Deus reservar esse momento para que nós pudéssemos estar aqui e falar sobre um tema que é muito importante na igreja, o batismo nas águas. E é esse tema que a gente vai tratar nesse momento. Então, queridos, fique conosco aqui até o final. Não é isso? Nós vamos estar trabalhando sobre esse tema aqui, falando sobre o batismo. Nós sabemos que o batismo é algo muito falado no meio cristão, mas alguns pontos, né, deixa dúvida na mente dos cristãos, não é isso? E o nosso tema que nós vamos estar trabalhando aqui é o batismo nas águas. Bom, Ronildo, e a primeira pergunta: o batismo é para todo cristão? Amém, amém. Primeira pergunta: o batismo é para todo cristão? A resposta é sim. O batismo é para toda pessoa que reconhece o nome do Senhor como Salvador. Eu gosto, as minhas palavras aqui, vai passar muitos homens aqui formados, mas a minha palavra vai ser uma palavra mais simples, mas eu vou canalizar as minhas palavras na Bíblia. Vou citar muita referência bíblica. Eu gosto de citar a Bíblia quando eu tenho a oportunidade de falar algo da paz de Deus. E em Marcos, Evangelho de Marcos 16:16 está escrito: aquele que crê e for batizado será salvo. Todo cristão que crê, o próximo passo é ele descer nas águas, ele reconhecer e fazer uma ação pública, que ele está ali demonstrando que agora é uma nova pessoa em Cristo. Então, o batismo é para todo cristão salvo na pessoa de Jesus, ele deve imediatamente se batizar. Ele deve fazer igual o eunuco de Atos capítulo 8, versículo 38. Eis aqui a água, o que me peça de ser batizado? Filipe falou: é lícito crer de todo o coração. Se você crer de todo o teu coração, se você já deu o passo principal, que é reconhecer a Cristo, agora você não pode ser mais negligente. O próximo passo seu é descer nas águas. Então, o batismo é para todo o cristão, salvo na pessoa de Jesus, que tem o conhecimento sobre a pessoa de Jesus, ele deve se batizar. Glória a Deus. Bom, Nildo, é necessário, todos aqueles que vão se batizar, é necessário passar por um discipulado? Isso é muito bom, é necessário sim. Se você tem a oportunidade de passar pelo discipulado, você passa. Que vai ter ocasião, pastor João, que não vai ter oportunidade. Como a gente, mais para frente, eu sei que a gente vai citar o Dimas, em Lucas capítulo 23, versículo 39 ao 42, está registrado que Jesus foi crucificado no meio de dois ladrões. Dimas, segundo a tradição judaica, o nome dele é Dimas, ele não teve a oportunidade de passar pelo discipulado. Vai ter oportunidade, pastor João, que a gente vai chegar no hospital, as pessoas estão lá, a gente vai evangelizar para aquela pessoa, e aquela pessoa vai aceitar Cristo e tem o desejo de se batizar, e vai ter um momento, pastor João, que
a gente não vai ter nem condição de imergir a pessoa na água, que batismo significa imersão, mergulho. Então, agora, se você tem a possibilidade de passar pelo discipulado, de aprender mais, é necessário você passar pelo discipulado, para você descer nas águas. Agora, se você não tiver a oportunidade de um discipulado, que eu já citei, aí você não é necessário passar pelo discipulado, mas se puder passar, é melhor, João. Por que que nós perguntamos assim, querido? Porque no nosso meio o costume é sempre, né, as pessoas passar por um discipulado, ter um estudo. Algumas denominações muitas das vezes faz aí um estudo de um dia, outras faz de alguma semana, outras um mês e por aí vai. Então, por isso que eu fiz essa pergunta, né? Se é necessariamente o cristão que vai se batizar passar por um discipulado. E eu concordo com a fala do irmão Ronildo aqui, que é bom, se você tiver oportunidade, é bom. Até porque então ele vai ficar sabendo, Ronildo, para que serve o batismo, o que significa o batismo, não é isso? Exatamente. Porque a gente vê pessoas que se batizaram, mas a falta da instrução, talvez do seu líder, né, que também não tem muito conhecimento, mas batizou ali. E essa pessoa, quando você pergunta algo sobre o batismo para ela, não tem muita informação, porque Verdade. não foi passado pelo discipulado. Isso. Então é muito importante, todo cristão, né, se tiver a oportunidade, de passar por um discipulado, isso é muito bom, passe. Você vai adquirir mais conhecimento e ficará sabendo, né, mais a fundo sobre o batismo, qual o seu significado, não é isso? Ô Nildo, outra pergunta aqui que muitas pessoas têm dúvida, né, e que roda no nosso meio cristão, por que não batizar criança? Pergunta muito boa. Por que não batizar criança? Nós, quando nascemos, nós nascemos com a natureza adâmica, com a natureza nossa pecaminosa. No livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 16 e 17, Deus dá uma ordem para Adão não comer do fruto, e ele come. Quando ele come daquela fruta, ele peca, e com isso o pecado entrou no mundo. No livro de Romanos, capítulo 5, versículo 12, diz assim, ó: por um homem entrou o pecado no mundo, e o pecado da morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, todos nós pecamos. Nós nascemos com a natureza adâmica, com a natureza pecaminosa. Só que, quando uma criança nasce, ela ainda está na lei da inocência. Ela está como Adão e Eva antes de pecar, João. Andando nu, Adão e Eva andavam nu e não tinham vergonha. Porque para eles era normal andar nu. Por quê? Porque eles estavam na lei da inocência. Uma criança, quando nasce, ela não sabe discernir entre o certo e o errado. Uma criança, quando não sabe discernir, ela pega a mãozinha dela e coloca no fogo. Para não colocar no fogo, a gente tem que ir lá e não deixar. Então, a criança, quando nasce, ela está na lei da inocência. Agora, não tem necessidade de se batizar. O que nós fazemos, nós cristãos pentecostal? Nós apresentamos como Jesus foi apresentado no templo. Lucas capítulo 2 diz que Jesus foi apresentado. Então nós temos esse hábito de chegar e fazer como os pais de Jesus fez com ele, apresentar ele no templo. E aí, quando ele passar a ter um discernimento entre o que é o certo e o que é errado. Aí sim. E qual é a idade certa? É 10 anos? É 15 anos? É 3 anos? É 4 anos? A idade certa é quando essa criança passa a saber discernir entre o bem e o mal. É quando ela conhece o pecado, que ela sabe que é pecado. Quando ela sabe que é pecado, aí sim, aí ela está pronta para discernir o que é certo e o que é errado. Aí quando essa criança chega a esse nível, aí sim, aí essa criança deve ser batizada. A idade não tem uma idade certa, pastor João. Tem criança com 10 anos que não tem um desenvolvimento sadio ainda do que é a escritura. Que nunca passou pelo discipulado, que entra no caso do discipulado. Mas quando essa criança chega a que chega um nível de maturidade ao ponto que ela sabe discernir o que é o certo e o errado, aí sim. Aí a criança está pronta para ser batizada. Mas antes, uma criança não tem pecado.
Então não tem necessidade de demonstrar até fé. É por isso que nós apresentamos, porque a criança não tem necessidade de aceitar Jesus, ela já nasce pura. Se ela morrer, automaticamente ali ela já vai para o paraíso. Glória a Deus. Então, queridos, nós estamos falando aqui sobre o batismo nas águas. Por que nós trouxemos esse tema aqui? Porque é um tema que corre no nosso meio cristão, né? E há muitas dúvidas, não é isso? Muitas dúvidas na mente de algumas pessoas, né? Até cristão mesmo, há muita dúvida sobre esse assunto. Ronildo, se a pessoa entregou a vida para Cristo, é um crente em Jesus agora, e está havendo, o pastor está convocando, chamando, né, pedindo para colocar o nome para o batismo, e essa pessoa tem a possibilidade de se batizar e não quer, ela está rejeitando o batismo. Essa pessoa pode perder a salvação? Amém. A pessoa que tem a oportunidade de descer nas águas e está sendo negligente, aí nessa situação, aí sim, aí pode interferir na salvação. Porque ela está tendo a oportunidade de se batizar, mas na mente de algumas pessoas do nosso meio, para essas pessoas, ela pensa que o pecado só vai ser contabilizado depois que desce nas águas. Enquanto ela não desce nas águas, para algumas pessoas, elas pensam que não tem responsabilidade. E essa pergunta foi que o meu amigo Paulo mandou para mim. Até mandar um abraço para o meu amigo Paulo, que está nos assistindo. Então, interfere sim, pastor João. Se a pessoa está sendo negligente, a pessoa tem a oportunidade de se batizar, está tendo estudo na igreja, preparação, e a pessoa é negligente por motivos pessoais, para continuar, eu não vou me batizar porque eu vou continuar aqui na prostituição. Não vou batizar não, porque eu vou continuar aqui no adultério aqui. Enquanto eu me batizar, eu não tenho compromisso, não. Independente de batismo ou não, você tem prestação de conta. Romanos capítulo 12, versículo 12 diz assim: de maneira que cada um dará conta de si mesmo a Deus. Todos nós vamos dar conta. Romanos capítulo 12, versículo 36 diz assim, pastor João: até das nossas palavras ansiosas que a gente pronunciar, a gente vai prestar conta até daquilo que a gente fala. Então, se a pessoa está na igreja, tem pregação todo dia sobre Jesus, sobre batismo, sobre Jesus, batismo descer nas águas, que é uma ordenança bíblica, que a gente vai, mais para frente, com certeza vamos passar, mas eu já vou adiantar. Evangelho de Mateus, capítulo 28, versículo 19, diz: ide, fazer discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, é uma ordenança bíblica. Se você desobedece essa ordenança bíblica para continuar nos seus deleites de prazeres, pensando que não vai ter compromisso, pensando que você não vai ser cobrado pelos seus atos, então você está pensando errado, porque aí, nesse caso, interfere-se na salvação. E tem Rodrigo, abre um parênteses, tem alguém, porque tem gente que pensa que enquanto eu não me batizar, eu não tenho responsabilidade. Exatamente. Do meu ponto de vista, isso é uma coisa que tem que ser ensinado, que isso é muito errado. Porque tem alguém que tem em mente, não, enquanto eu não me batizo, eu não tenho responsabilidade. Não. A partir do momento que você entrega a vida para Cristo, você tem responsabilidade de andar conforme Ele quer, conforme a palavra quer. Só que tem alguém assim, não, se eu não me batizar, eu não vou ter responsabilidade. Exatamente. Isso é errado biblicamente, né? É errado biblicamente. Nesse caso aí, João, a pessoa tem uma chance enorme de perder a salvação, porque está sendo negligente. Uma ordenança bíblica. É uma ordenança bíblica. Após todo cristão, após crer, o batismo, ele não serve como processo para salvação. Então, depois eu vou citar algumas passagens. Nós somos salvos na pessoa de Jesus Cristo. Seguinte, irmãos, como nós estamos falando aqui sobre o batismo, pode ou não pode transferir na salvação? Tem muitas pessoas que têm isso em mente. Outro ponto também que as pessoas têm em mente é que as pessoas dizem que só pode se batizar nas águas correntes. E isso é muito bom. Isso aí... Pode batizar só nas águas correntes, num rio, ou pode batizar em piscina, de banheira, no que der? Muito boa pergunta. Meus queridos ouvintes que vai me ouvir agora, o que purifica nossos pecados não é nós tomar banho em piscina, não é a água. O que purifica nosso pecado é o sangue de Jesus. 1 João, capítulo 1, versículo 7, diz assim, ó: se andarmos na luz, como ele na luz está,
temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Glória a Deus. O que nos purifica, meus queridos, é o sangue de Jesus que ele verteu na cruz para salvar eu e você que está me ouvindo nesse momento. Então não é a água que purifica pecado. Não é o rebatismo, que é a gente vai tratar sobre isso, o rebatismo. Se batizou aqui, porque eles pegam, João, pastor João, ele pega o trecho de Atos, capítulo 19, do versículo 1 ao 7. No versículo 12, o apóstolo faz uma pergunta: ninguém foi batizado? O apóstolo Paulo fala assim: vós já recebeste o Espírito Santo? Quando foste... Ele falou: não, nós somos batizados só no batismo de João. O apóstolo Paulo não está anulando o batismo de João. Inclusive, teve uma pergunta que Jesus fez para os fariseus: o batismo de João é do céu ou dos homens? E eles não souberam responder, porque João veio para preparar o caminho de Jesus. Então, voltando aqui para a questão da água, a água em si, irmãos, não purifica o pecado. Pode ser numa água corrente. Eu me batizei numa piscina. Tem igreja que se batiza num tanquezinho de 200 litros de água. E tem um testemunho muito forte, que é do irmão, aquele irmão lá, que escreveu o livro, um irmão chinês, o Yu. Ele escreveu, João, que ele estava preso. O homem do céu. O homem do céu. Ele pegava água, quando ele pegava a água dele aqui, ele ia beber, ele não bebia, ele guardava a água para batizar as pessoas que ele ia ganhar dentro da prisão. Então, nesse caso aí, pastor João, é um caso de exceção, entendeu? O nosso batismo legítimo é por dimensão. É que nós pegamos e mergulhamos na água. E depois eu vou falar o que representa o batismo, o que significa o batismo, para mim não atropelar tudo de uma vez. Então, no caso do irmão Yu, ele pegava, João, a água e depois batizava por expressão. Por quê? Porque ele não tinha condição, pastor João, dele pegar os irmãos lá dentro da cadeia, dentro da prisão e imergir os irmãos na água. Então, esse batismo aqui, nesse caso do irmão Yu, vale ou não vale? Aí fica com Deus, entendeu? Porque o batismo é por imersão, mas vai ter momento, pastor João, que nem eu falei, que a gente vai evangelizar no hospital, a pessoa tá para morrer, tá aqui, não pode mais nem levantar o braço, não pode mais mover ele. Aí, nesse caso, vai ter que dar um jeito mas tem que ter água. Mas a água em si não purifica pecado. Pode ser num rio corrente. Se a sua igreja tiver condição de fretar um ônibus, carros, para levar para um rio, leve para um rio, que é o certo. Mas se não tiver, batize mesmo na igreja, num tanque. O que purifica nossos pecados é o sangue de Jesus. E o batismo é uma encenação de que agora você é uma nova pessoa em Cristo Jesus. Só para finalizar aqui essa minha fala aqui, no Antigo Testamento, a marca do povo de Deus, pastor João, é a circuncisão. No nosso dia de hoje, a circuncisão é feita no coração, de acordo com Romanos capítulo 2, versículo 28. A circuncisão do coração, ou seja, hoje a circuncisão nossa é representada pelo batismo nas águas. Vou repetir, a circuncisão nossa de hoje, ela é representada pelo batismo nas águas. Quando você é batizado, ou no rio corrente, ou seja, num tanque, você está declarando o seu amor por Cristo. Você está declarando que agora realmente você está firme nos caminhos do Senhor Jesus. Amém, pastor João? Pode prosseguir. Glória a Deus. Queridos, eu fiz essa pergunta aqui para o irmão Ronildo, porque tem gente que ele, muitas das vezes, quando o pastor convida para batizar, irmão, vamos botar o nome para batizar, vai ter o discipulado, ele já pergunta logo: vai ser aonde, pastor? O batismo? Vai ser no rio, nas águas correntes? Aí muitas das vezes o pastor diz: não vai ser. Talvez o pastor até quer levar até o rio, porém as condições não dá, talvez não tem rio ali onde ele está. E muitos irmãos não aceitam o batismo, porque alguém que ensinou que o batismo só pode ser nas águas correntes, porque alguém tem em mente que quando ele submergir, a água vai levar o pecado dele. Terrível, eu já vi terrível. gente falar sobre isso. Então, e a gente vê que isso aí não é bíblico. Não. Porque não é a água, como tu falou, não é a água que purifica, irmão. Não é a água que purifica. Não é a água que purifica. Quem nos purifica é Cristo. É o sangue de Cristo que nos purifica. O batismo é simplesmente, conforme o Ronildo já falou aqui, é uma demonstração de que você morreu para o mundo
né? Isso. E está vivo agora para Cristo. Para Cristo. Explica um pouco mais sobre aí, Rony, sobre O significado do batismo. Meus queridos, em Romanos capítulo 6, do versículo 3, 4 e 5, lá está dizendo, tá falando que quando é o batismo ele representa morte, sepultamento e ressurreição. Quando você vai levar um membro seu na igreja, quando ele resolve se batizar, é como se fosse, eu vou fazer aqui uma ilustração para você entender melhor. Vou pegar aqui. É como você estivesse andando com a sua esposa, andando com sua esposa, mas você tem vergonha de pegar na mão dela. Tem muitos casais hoje que não anda mais, não pega na mão da namorada, porque muitas vezes não acha bonita, muitas vezes ela não está arrumada, e muitas vezes ele não quer se declarar, ele tem vergonha de andar de mão dada. Então, quando você se batiza, é uma declaração de amor para Jesus. Você está assumindo o seu relacionamento com Jesus. Você está morrendo para o mundo. Você está dizendo, não, agora eu sou de Cristo. Eu sou uma nova criatura. De acordo com o que está escrito em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17. Diz assim, se alguém está em Cristo, se eu estou em Cristo, eu tenho que assumir esse relacionamento. Eu tenho que assumir eu tenho que fazer essa declaração de amor para Cristo. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. E agora você não anda mais assim, separado agora. Agora você anda de mão dada junto com Jesus. É uma declaração de amor que você faz para Jesus. Você está assumindo o seu relacionamento. Quando você está na igreja que não é batizado, mas já aceitou Jesus, mas você está lá e meio cá. Você está assim, meio confuso. Não vou descer nas águas não, porque eu não quero assumir agora. Deixa mais para frente, mais para frente. Agora, quando você assume o relacionamento, o batismo significa morte, sepultamento e ressurreição. Você está morrendo para o mundo, você está sepultando seus pecados, e do momento que você é emergido, que você, pastor, quem vai lhe batizar, traz você para fora, você está vindo para fora como uma nova pessoa. Agora você tem que viver em novidade de vida. Novidade de vida é você andar na presença de Deus, é você perseverar, mesmo que venha a luta, mas agora você fez uma declaração de amor para Jesus. Você está andando de mão dada. Você assumiu o seu relacionamento com Jesus. Então é isso que significa o batismo. Morte, sepultamento e ressurreição. De acordo com está escrito em Romanos capítulo 6, do versículo 3 ao 5. Glória a Deus. A outra pergunta aqui, irmão Ronildo. Quem é batizado, ou quem não é, né? Quem não é batizado pode ter cargos na igreja? Quem não é batizado pode receber algum cargo para exercer na igreja? Porque nós sabemos que tem alguns pastores que têm em mente de quem não é batizado. O camarada é crente, fiel, não é isso? Cumpre com todos os requisitos, mas ainda ele não é batizado ainda. Não é batizado. Ainda não foi batizado ainda. Ele pode receber algum cargo, ele pode tomar de conta de algum cargo na igreja? Amém. Glória a Deus. Se o cristão é crente, ele pode receber algum cargo? Cada caso a gente não pode generalizar, porque assim, se eu sou crente, o meu próximo passo é se batizar nas águas. Mas se por acaso, né? Por acaso. Isso. Vamos supor que ali naquele ministério que ele está, tem um determinado tempo. 3 meses, 4 meses para ter um batismo ou 5 meses. Amém. Antes disso, ele pode ou não pode? Exatamente. Antes disso, o batismo não tem nada de místico em algumas coisas que o homem coloca. O batismo não é místico. Eu ia citar aqui, eu ia citar. Por exemplo, se você está na igreja, que nem eu falei, o próximo passo é se batizar, mas por motivo de A e B não deu para você se batizar, como o pastor João colocou aqui, tem igreja, de repente tem uma igreja que determinou, você vai ter que passar 4 meses aqui. Eu não vejo problema nenhum. Se você está crente na pessoa de Jesus Cristo, está sendo fiel a Deus, e por algum motivo ainda não teve ainda a possibilidade de descer nas águas, ou não teve batismo na sua igreja, e se o pastor percebe, ou a liderança percebe que você tem perfil para desenvolver, digamos, um evangelismo, para ser uma regente ou um regente, para liderar um ciclo de oração, eu não vejo problema. Isso vai de cada crente, de cada igreja. Cada igreja tem o estatuto da igreja.
Tem estatuto que permite, tem igreja que não permite. Tem igreja que, se você não ser batizado também no Espírito Santo, você não recebe cargo nenhum. Porque baseia dos sete diáconos que foram cheios do Espírito Santo, inclusive Estevão. Então não dá cargo. Mas eu não vejo nada de místico, nada que proíbe. Isso vai de cada estatuto de igreja. Agora, se a pessoa tem a oportunidade, aí não quer se batizar, aí sim, essa pessoa não está apta para exercer cargo. Agora, se não tem possibilidade, que nem o pastor já colocou, daqui, digamos, 2, 3 meses ainda, mas a pessoa tem perfil, eu não vejo isso como interferência para você desenvolver uma função no reino de Deus. Porque o ID é para todos, de ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê. O primeiro passo que nós temos que ter em mente é que nós cremos na pessoa de Jesus Cristo. Em Gálatas 3, versículo 27, diz que nós fomos batizados no corpo de Cristo. Então, tem um batismo em Cristo. Quando você já aceita Jesus, você já é imergido no corpo de Cristo. Você já faz parte do corpo de Cristo. Agora, por algum motivo, você não teve a oportunidade de se batizar e está tendo a oportunidade da igreja para você desenvolver, para o reino de Deus se expandir, eu não vejo problema. Então, eu não vejo nenhum problema, pastor João, da pessoa assumir qualquer tipo de cargo antes de ser batizado nas águas. De acordo com essas colocações que eu coloquei, a pessoa não tem possibilidade. Agora, se a pessoa tem e rejeita, aí já é outro. Se ele tem a oportunidade de ser batizado e rejeita, ele está desobedecendo. Está sendo negligente. Está sendo negligente. Então, meus irmãos, o assunto que nós estamos tratando aqui é um assunto muito percorrente no nosso meio, que é sobre o batismo, né? O nosso tema aqui é o batismo, a falta de batismo, pode ou não pode transferir na salvação, né? Isso é um tema que está entre o meio cristão, muito discutido, né? Alguém diz que quem não é batizado pode perder a salvação, aí outros dizem que só vão ser salvos todos que forem ser batizados, só que aí nós temos a exceção do ladrão da cruz, né, Rodrigo? Isso. Temos a exceção do ladrão da cruz que está... Como explicar, Rodrigo, desse texto? Isso. Qual é a pergunta, João? Só elabora a pergunta. Porque lá nós sabemos que não teve tempo de ele se batizar, o ladrão da cruz. Não teve tempo. E aí? Ah, entendi. Nesse caso, meus queridos, que vão me ouvir agora nesse momento, nesse caso, o batismo que eu falei aqui na fala anterior, não tem nada de místico do batismo. O batismo não tem poder. Quem purifica nossos pecados, como eu já falei, não é a água que purifica nossos pecados. O batismo nas águas é uma demonstração pública, eu até já fiz algumas ilustrações, é uma declaração pública que agora você é uma nova pessoa. Eu vou dizer até assim, João, o batismo nas águas é a circuncisão do Novo Testamento. Ou seja, é uma marca que você pertence a Jesus. No caso do ladrão da cruz, ele não teve oportunidade de se batizar nas águas. Mas Jesus falou no versículo 42 do livro de Lucas, capítulo 23, do versículo 42, está escrito: hoje estarás comigo no paraíso. Ele não teve tempo de passar por discipulado, não teve tempo de se batizar. Ele morreu ali. Mas ele foi para o paraíso. Por quê? Porque o que salva é Jesus. No livro do Evangelho de João, capítulo 14, o versículo 6 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem por mim, ninguém vem ao Pai senão por mim. Então tem que passar por Jesus. Se não passar por Jesus, não tem salvação. Agora, se passar por Jesus, independente de ser batizado ou não, você tem salvação. Se arrepender, né? Se arrepender, Se passar por Jesus, se arrepender, você tem salvação. No livro de 1 Timóteo, capítulo 2, o versículo 5 diz assim: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Só existe esse mediador que nos garante a salvação, é só em Jesus. Também no livro de Atos, capítulo 4, o versículo 12 diz assim: porque em nenhum outro nome há salvação, porque também debaixo do céu nenhum nome há dado entre os homens pelo qual importamos que sejamos salvos, a não ser o nome de Jesus. O que nos salva é a pessoa de Jesus. O poder, só quem pode dar salvação para nós é só o nome de Jesus. O batismo não entra como processo de salvação. Agora, se eu sou salvo, eu tenho que me batizar. É igual também, pastor João, a questão das roupas
do cristão, tanto do homem como da mulher. As pessoas dizem, a roupa não salva, mas se eu sou crente, irmão, até minha roupa tem que ser mudada. Eu não posso andar de qualquer jeito. Eu não posso ir para uma academia de qualquer jeito. Sei que não entra no tema, mas tá fazer aqui essa colocação aqui. Se eu sou crente, irmãos, eu não posso ir para uma academia de todo jeito. Por quê? Porque realmente a roupa em si não tem nenhum poder. A roupa é igual isso aqui, ó. É igual isso aqui é um livro. Com 66 livros aqui. Mas a partir do momento que eu abro aqui, é a boca de Deus falando. Se eu deixar esse livro aqui, não tem nenhum poder. Se eu não praticar o que está escrito nele aqui. De acordo de Tiago, capítulo 1, versículo 22. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando a voz mesmo do falso discurso. Então, meus queridos, o batismo em si não tem influência na salvação. Agora, se eu sou crente, é simultâneo. Aceitei Jesus, que nem eu citei, tem que fazer igual o eunuco lá em Filipos. Ele estava pregando lá, cheio do poder de Deus. Aí, Atos, capítulo 8. Capítulo 8. Aí no versículo 38, ele para a carruagem, parou a carruagem. Aí, ei, eis aqui a água. O que é que me impeça de ser batizado? Ele falou assim, é lícito se tu creres de todo o teu coração. Primeiramente, para mim ser batizado, eu tenho que crer. Mas a água em si, meus queridos... Até porque, então, aí a gente compreende mais ainda, porque não é o batismo que traz salvação, é o crer em Cristo, Jesus. É o crer em Cristo. Porque tem muita gente, Ronildo, que até se batizou, mas a vida dele ele não se arrependeu. Uhum. Quando a gente estuda lá, falando sobre o Simão Mágico, isso. No mesmo, acho que é capítulo de número 8 também, quando Filipe chega pregando, né? E aí aquele homem até se batiza, mas lá na frente o discípulo repreende ele. Pedro. Ou seja, a gente vê que ele não teve um arrependimento sincero. Ele até se batizou, mas não teve um arrependimento sincero, porque na verdade ele estava tendo era ganância sobre aquilo que o Espírito estava fazendo por intermédio dos discípulos. Ou seja, é alguém que ele não tinha se arrependido totalmente. E aí nós compreendemos que não é o batismo que salva, é o arrependimento, é o crer em Cristo. Só que nós voltamos a repetir. E é o que nós estamos trabalhando aqui. O batismo pode ou não pode transferir na salvação. Tem pessoas que negligenciam, ele não quer de jeito nenhum. Exatamente. Aí já é outro caso, né, Rodrigo? O processo da salvação, meus queridos, em Hebreus capítulo 4, versículo 14, está escrito assim, ó. Segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Para mim, ter a salvação, o processo, mesmo que eu me batize nas águas, isso também não me garante a salvação. O que me garante a salvação é um processo contínuo de santificação, de separação do pecado. Eu tenho a oportunidade de pecar, mas eu resolvo não pecar, simplesmente porque eu sirvo a Cristo. Segue a paz com toda a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. O que vai nos garantir a salvação das nossas vidas é não ser fiel até o final. De acordo, João, com Apocalipse 2, versículo 10. Ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Então é isso, entendeu? O processo, só o caso do batismo em si. Porque, João, também rapidinho aqui, para fechar essa fala minha aqui, que nem eu citei. Vai ter casos que a gente vai nos hospitais, que o doente já está quase morto, entendeu? Mas ele resolve aceitar Jesus. Aí ele quer ser batizado. E nós, como cristãos, nós devemos batizar ele. Ele não vai ser mais ele não vai ser mais imergido nas águas. Vai obrigar a gente a pegar a água e derramar sobre a cabeça. Sobre a cabeça dele, João, porque não é como levar ele a ser imergido, porque já está mais quase morto. Ele resolve aceitar Jesus. A gente pode recusar o batismo para essas pessoas? Não. Porque o que salva é o nome de Jesus. O que salva é o poder do nome de Jesus. Poderia citar mais conteúdo aqui, mas eu vou deixar o João de acordo para não falar tudo de uma vez. Então, o batismo em si, mais uma vez, o batismo em si, ele não tem poder nenhum de salvação, de purificação de pecado. Ele é simplesmente uma encenação. Só no caso de negligência. Só no caso de negligência. Tu crê, você exatamente. Crê que no caso de negligência isso. Aí pode transferir. Porque aí eu tenho oportunidade. Porque a gente sabe, abrindo a sessão, a gente sabe que nós temos o próprio Cristo falando para João Batista, o cara esse ser batizado. Então, se o Cristo, que é o Cristo, foi necessário ser batizado, nós, como cristãos, não vamos ter que ser batizados? Uhum. Também, pastor João, no livro de Hebreus, capítulo 10, o versículo 26, diz assim, ó. Aquele que peca voluntariamente já não resta mais sacrifício pelos seus pecados. Ou seja, eu sei que é pecado, entendeu? Mas aí, João, eu estou pecando voluntariamente. É igual a pessoa, sabe que é o certo é se batizar, mas não vou me batizar não, porque
todo mundo vai filmar, vai bater foto, vão me considerar como cristão. Para muitos só é cristão depois que desce das águas. Aí continua sendo negligente. Nesse caso aí sim, aí interfere na salvação. E outra pergunta. Tem muitos ministérios, muitas igrejas por aí, que o cristão, enquanto ele não é batizado, ele passa, e ele está naquela igreja ali, ele passa a ser só um membro, um congregado. Já viu isso aí? Já. Tem muitos pastores que não consideram uma pessoa que não é batizado como um cristão verdadeiro em si. Porque alguns têm na sua mente que ele só considera quando é batizado. Enquanto isso, aquela pessoa é simplesmente alguém que entregou a vida para Cristo, ele é simplesmente um congregado, mas não então é. ele fica até de lado, assim. Fica até de lado. O que tu vê sobre isso? O que tu tem a falar sobre isso? Como a gente está falando aqui, o batismo está anexado ao nome de Jesus, ao poder de Jesus. Meus queridos, quem convence o ser humano é o Espírito Santo. No Evangelho de João, capítulo 8, capítulo 16, versículo 8, está escrito assim, ó, quando ele vier, convencerá o mundo, o homem, do pecado, do juízo, entendeu? Quem convence o ser humano é o Espírito Santo. O Espírito Santo pega essa pessoa e emerge no corpo de Cristo. A partir do momento que eu reconheço a Cristo como meu Salvador, eu já sou um cristão. Independente do batismo ou não. O batismo é consequência. O batismo como a gente já falou aqui, é só uma encenação para minha fé, para confirmar que agora eu sou uma nova pessoa em Cristo. Mas só o fato de eu aceitar Jesus, eu já sou uma nova pessoa. Já é um cristão. E assim, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Se eu estou em Cristo, se eu sou injetado na videira, eu já sou um cristão, independente de batismo. Porque a gente tem que tentar desconstruir, João, porque muitas pessoas vê muitas coisas místicas no batismo e em outros temas também, em outros assuntos. Mas o batismo não tem nada de místico. O batismo não tem nenhum poder de nos propor algo mais excelente, João. Então é isso, João. Glória a Deus. Queridos, nós estamos chegando ao final, não é isso? Estamos chegando ao final aqui. Quero pedir uma vez mais para vocês, se você não for inscrito no nosso canal, se inscreva, deixe seu like, deixe seu comentário, compartilhe com o máximo de pessoas, né, que você puder. Ative aí o sininho de notificações, porque é muito importante, porque quando nós colocar um conteúdo novo aqui, o YouTube te notifica, não é isso? E você receberá em primeira instância o conteúdo que nós colocarmos aqui. Então nós estamos ficando por aqui. Vou deixar a fala com o Ronildo agora para suas falas finais. E que Deus abençoe a sua vida no nome de Jesus. Glória a Deus. Depois do negócio da boca, eu queria continuar aqui mais umas 2 horas aqui, ó. Que esse tema aqui, meus queridos que vão me ouvir, esse tema aqui do batismo, a gente não fecha ele aqui. A gente vai parar aqui agora, mas não fecha, porque tem muitas outras coisas a ser falado, entendeu? Porque é um tema muito vasto e é de um período muito curto. Mas não dá para desenrolar só em 1 hora, né? Não dá para desenrolar na hora, porque tem muitas coisas, muitos pontos a ser tratado. Que eu tenho certeza de que você que vai estar ouvindo nós aí, né, o pastor João falou, você pode colocar as perguntas aí e ele vai encaminhar para nós e a gente vai responder. Qualquer pergunta, meus queridos, sobre o tema, você pode mandar para nós que nós iremos responder com a graça de Deus. Porque se não vamos subir, nós vamos estudar e vamos... Porque nem tudo a gente vai saber, pastor João, mas tem coisas que a gente não sabe, mas a gente estuda, vai buscar. Conhecimento. Então, meus queridos, nós falamos sobre o batismo interfere na salvação ou não. Aí a gente fez quando interfere e quando não. O batismo em si, a água em si não tem nenhum poder. Não tem nenhum poder. O que tem poder para nos salvar é a pessoa de Jesus Cristo. Todo cristão que está me ouvindo, toda pessoa que está me ouvindo, que vai nos ouvir. O batismo nas águas, ele não entra como processo de salvação. Porque tem muitas igrejas que defendem que o batismo nas águas, ele é um processo para salvação. Para mim ter a salvação, só o fato de eu reconhecer a Jesus Cristo como meu Salvador não é o suficiente. Eu também tenho que me batizar para garantir a salvação. Só que não é assim.
O que nos garante a salvação é a pessoa de Jesus. O que garante nossa salvação é nós confessar Cristo como Salvador. Jesus Cristo tem várias outras passagens que se nós falar aqui, que não eu falei, nós falaria mais um tempo aqui determinado. Mas o que garante nossa salvação é a pessoa de Jesus Cristo. Só para fechar aqui, eu vou citar um texto aqui, pastor João, que está lá em Filipenses capítulo 2, versículo 5 ao 11, que diz assim, ó: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, o qual, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo, tomando a forma de homem, e achado na forma de servo, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz, sobre que Deus exaltou soberanamente, e lhe deu um nome, que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todos os joelhos dos que estão no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, todo o poder está invertido em Jesus. Colossenses capítulo 2, versículo 9 diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Aleluia. Então, todo o poder está invertido na pessoa de Jesus. Então, o batismo, meus queridos, não interfere em alguns pontos e em outros não. Então, o cristão, para conseguir a salvação, ele tem que permanecer firme num processo de santificação todos os dias, jejuando, orando. O jejum serve, meus queridos, para matar a carne, e a oração serve para tratar a nossa alma. Quando você jejua, você fica sensível a Deus. O jejum é para afligir sua alma, para você ter uma intimidade maior com Deus. E é isso que nos garante nossa salvação. É nós afligir nossas almas todos os dias para ter uma intimidade maior com Deus. Água é simplesmente água. A água não tem nenhum poder. Não tem nenhum poder. O que tem poder para nossa salvação é o nome de Jesus. Então, é isso que eu quero transmitir para vocês nessa minha fala final. O que salva é a pessoa de Jesus. Então, o batismo nas águas não entra como processo de salvação. Ele é uma complementação. Ele é uma ação pública que agora eu sou uma nova pessoa em Cristo. Então é isso, pastor João. Essa é a minha fala final. Agradeço a todos a oportunidade. Pastor João que me convidou. Eu sei que aqui vai passar muitos homens aqui, estudados aqui. E eu não tenho Eu estou aqui pela misericórdia de Deus. Por isso que eu cito Lamentações 3, 22. Que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque as suas misericórdias não têm fim. Dura de geração em geração, pastor João. Glória a Deus, queridos, estamos chegando ao final. Que Deus em Cristo te abençoe. Até a próxima, em nome de Jesus.